capítulo 16, versículo 31. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou ao deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Aserá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes deles. Eu me inspirei nessa palavra em forma do livro que eu estou lendo, que é do pastor Utamir. Ele fala sobre Elias contra as dificuldades da idolatria. Aquele povo que um dia serviu a um Deus que os livrou do Egito, eles ainda, em vez de continuar adorando a esse Deus, mesmo com o rei Acabe adorando esses deuses, mesmo com as mortes do profeta, deles continuarem a adorar, em vez disso não, eles decidiram adorar deuses mortos, deuses que não podem ouvir, ver, falar, deuses que nem sequer podem se mexer, diferente de um Deus que eles tinham prova, um Deus que eles tinham a verdade, sabiam que aquele Deus existia. Eu não sei o que estava na cabeça deles quando eles decidiram adorar esses deuses, mas eu sei que de Deus não era. Eu sei que a mente deles já estavam desviados do caminho do Senhor. Então temos que saber o que vem de Deus, o que é ilusionário e também como seguir este caminho. Aqui a Bíblia também está falando, Acabe fez mais coisas ruins, mais pecados, os piores pecados de que todos os reis. Imagine Saul que foi empoderado do demônio, que tentou matar um servo ungido do Senhor. Ele matou todos os profetas. Imagine um pecado pior do que esse. Teve outros reis, Roboão, Jeroboão, que também não seguiram o caminho do Senhor. Deus nunca deixou seu povo. É claro que ele já cirou. Glória a Deus. Ele se separou do povo, mas não foi porque ele queria, sim porque o povo quis se separar dele. É verdade. Mas ele sempre esteve agindo por meio de uma pessoa. Ele nunca se calou, apesar que tem um lugar da Bíblia que, se você ver, tem uma folha em branco. Significa 400 anos que Deus se calou. Essa foi a única vez que Deus se calou. Em todos os livros da Bíblia fala de Deus, fala como ele agiu no meio do seu povo, dos profetas até Jesus chegar neste mundo. Porque se pararmos para pensar, se Jesus não tivesse vindo a este mundo, se ele não tivesse nos trazido ensinamentos tão gratificantes, às vezes também falando o que a gente deve fazer, o que não podemos fazer, os 10 mandamentos que o Senhor nos enviou, tudo para nos ajudar
deixa a gente muito triste. Porque tem pessoas neste mundo que fazem a mesma coisa. Deus enviou seu Filho Jesus. Tem pessoas no mundo que estão deixando o caminho da igreja para ir no mundo, para fazer pecados. Mas também às vezes tem a culpa da igreja. Por quê? Irmãos que falam muita fofoca, como diz, às vezes pessoas que ferem as outras, não do tipo com armas, não, mas às vezes tem uma arma que eles usam que é muito poderosa, que é a língua. A língua pode nos levar a muitos pecados, muitos mesmos. Tudo o que falamos, tudo o que ouvimos e fazemos, olhamos, pode nos levar à perdição ou para o reino dos céus. Amém, Depende glória a Deus. do que você quer fazer, Amém. com o que Deus te deu, com os dons que Deus te deu, com tudo que Ele fez na sua vida. Se você vai retribuir com coisas boas ou se você vai retribuir com coisas ruins. Então temos que saber com quem andamos, o que fazemos. Às vezes as pessoas acham, são muitas regras. A igreja ela tem muitas regras, é muito apertado, não dá para fazer o que a gente quer. Mas as regras servem para quê? Para trazer ordem. Onde não tem ordem, não é, com certeza Deus não mora lá. É claro que às vezes existem ordens, regras erradas, mas existem as certas, e as certas devemos seguir. Temos que ter ordem. Como a minha mãe sempre fala, o lugar onde Jesus mora não pode ter bagunça, a casa não pode ficar bagunçada, porque onde Deus habita, onde Jesus habita, tem que estar organizado, tem que ter ordem. O profeta Neemias, uma pessoa que também botava ordem na casa do Senhor, como toda noite a gente faz ler Neemias. O papai estava lendo esses dias Neemias, que um dia um homem, eu não lembro o nome, se eu não me engano era Joás, o filho dele se casou com uma moabita, se eu não me engano. Sabe o que Neemias fez? Neemias arrancou os cabelos desse homem, dos filhos dele. Sabe por quê? Porque quem tem reverência não aceita o pecado. Eita, glória. Não aceita. Nós Fala, Senhor. amamos os pecadores. Amém. Nós cuidamos e tratamos para que eles venham para o reino dos céus. Mas não aceitamos o pecado. Nós não podemos ser como Jezabel. Nós não podemos também ser como o rei Acabe, que nos deixamos levar por pessoas. Jezabel influenciou o rei Acabe a adorar esses deuses. Não podemos deixar ser influenciados, pois nós devemos influenciar. Isaías 20, primeiro. Sargão, o rei da Síria, enviou seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod. E ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filhos de Amós: tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e também tire as suas sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Aqui, Isaías sabia que iam afrontar ele, iam falar: esse homem é doido para andar assim? Com certeza falaram isso. Ele ia passou com certeza muita vergonha, mas mesmo assim ele obedeceu a Deus. Se fosse talvez outro homem, será que teria obedecido a Deus? Com certeza teria dito: eu
difícil para nós, nós temos que obedecer. Mesmo sendo coisas para nós impossíveis, mesmo sendo coisas até vergonhosas, mesmo falando coisas que você diz: ah, mas esse irmão vai ficar bravo, o Senhor disse para eu falar isso para ele, mas ele vai ficar bravo comigo, ele não vai gostar do que eu vou dizer, do que o Senhor mandou dizer. Mas mesmo assim temos que falar, porque isso pode trazer coisas ruins tanto para a pessoa que tenta que falar com o irmão, se ele não falar, e tanto com o irmão que precisa ouvir. Temos que obedecer ao Senhor, e tudo isso forma uma ordem na igreja. Ouvir o Senhor, ter os intérpretes da palavra de Deus, que precisamos saber o que Deus está querendo falar com o povo. Ter a ordem na igreja é muito importante. Temos que ter arrumação na igreja, porque o mundo é bagunçado, é só bagunça. Dentro da igreja a pessoa vem para se arrumar, a pessoa vem para se consertar. Glória a Deus, aleluia. Não é para se bagunçar mais do que Glória já está. Não é para ser influenciada mais do mundo. E para isso, para a pessoa entrar na igreja e sair renovada, precisamos seguir as ordens da igreja. Precisamos estar santificados. Amém. Precisamos ouvir o que Deus está falando. Amém. Glória a Deus. E nesta noite, você está ouvindo o que Deus está falando para você? Em meio aos louvores, em meio das palavras ditas, você está ouvindo o que Ele está dizendo para você? E assim agradeço a oportunidade.